Olá pessoal, bom, conforme a gente combinou em sala de aula, eu vou gravar dois vídeos tratando a respeito dos assuntos relativos ao capítulo 2 da apostila número 2. E no primeiro momento nós vamos falar do processo que leva à independência do nosso país e no segundo momento o primeiro reinado. Para entender o processo de independência do Brasil, é importante que a gente compreenda, inicialmente, o contexto histórico sobre o qual está passando esse processo de independência, entender os elementos que motivam e que possibilitam a realização da nossa independência. E, num primeiro momento, a disseminação das ideias do iluminismo tem um papel fundamental. Essas ideias que vão proclamar as liberdades de expressão, ir e vir, liberdade política, religiosa, liberdade econômica em especial, propor um modelo de Estado não mais absolutista, mas um modelo baseado em uma república, ou um modelo que contém, ao mínimo, a divisão dos três poderes em oposição ao absolutismo. E esse conjunto de ideias, em especial na Europa, vai trazer uma série de transformações que vão se dar por meio das suas revoluções e que vão pôr em crise o que a gente chama de sistema de antigo regime. Do ponto de vista político, a gente tem a Revolução Francesa, que põe fim ao absolutismo francês, que era um dos principais, aliás, símbolos desse regime político na Europa. E no nosso continente, nós temos a independência dos Estados Unidos, que vai servir de inspiração, que vai servir de referência para todos os demais países da América. Do ponto de vista econômico, a Revolução Industrial ela vai trazer uma nova caracterização produtiva, porque agora a produção ela deixa de ser manual para ser mecanizada. Então você tem uma expansão das mercadorias produzidas, e isso coloca o mundo em um novo momento do capitalismo, em um novo momento de exigências econômicas e que vai impactar todo o globo. E do ponto de vista social, você vai ter o fortalecimento da burguesia, que é algo próprio da Idade Moderna, burguesia essa que vai estar à frente de todos esses processos revolucionários. Além disso, nós vamos ter um constante processo ao longo do século XVIII de declínio colonial. Então você vai ter um enfraquecimento desse colonialismo especial na América, e aí esses laços que ligam as colônias às suas metrópoles vão estar enfraquecidos. E aqui soma, que é uma coisa importante, que é a crise do Pacto Colonial. O Pacto Colonial ele colocava a obrigatoriedade do comércio entre a metrópole e a colônia, e esse pacto colonial, junto com a abusiva cobrança de impostos, vai ser questionada frequentemente em todos os processos onde é possível detectar uma crise do colonialismo. Além disso, uma outra questão que começa a ser colocada é a própria crise do escravismo, porque no sistema de capitalismo industrial, o trabalho escravo era um empecilho ao consumo. Né? Então, um país como o Brasil, por exemplo, que tinha uma importante população de escravos, a maior parte, isso vai ser uma barreira comercial. Então, países como a Inglaterra, por exemplo, vão começar a fazer uma pressão internacional. Lembrando aqui que a gente não diminui a importância dos movimentos abolicionistas, os movimentos de resistência, que também vão ter uma importância enorme para o fim da escravidão em vários países do nosso continente. Além disso, essa crise do colonialismo ela vai ser expressa nas suas revoltas. Em um primeiro momento, nós vamos ter o que nós chamamos de rebeliões nativistas. As rebeliões nativistas elas têm o objetivo de resolver questões locais, questões regionais, em que você detecta presente a crítica ao pacto colonial, a crítica à cobrança de impostos, a crítica à presença e o controle português.
e ela vai se expressar nas mais diversas regiões do país, de norte ao sul. Mas, além disso, a gente pode tratar como processo de independência em curso a partir das revoltas coloniais separatistas. E a primeira e mais importante delas é a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira ela vai ser um ponto inicial para essas lutas de independência e ela vem devido à questão da autotributação de impostos, em especial a derrama, já que nós estamos tratando de uma região mineradora. Vai ser um processo conduzido pelas elites, inspirado pelas ideias do iluminismo e que nesse momento não vai obter sucesso. Porém, a própria ideia de você ter um grupo que já está se programando para pedir um momento, para reivindicar, aliás, em um momento a independência de uma região, que no caso a Inconfidência pretendia a independência de Minas Gerais, isso já é um sinal de que algo não vai bem no sistema colonial. Além disso, essa não é a única revolta separatista. Nós vamos ter a Conjuração Baiana, ou a Revolta dos Alfaiates, 10 anos depois, e que está muito ligada também à própria crise da agricultura canavieira no Nordeste. O Nordeste vai passar por um processo de empobrecimento muito grande no século XVIII, porque o eixo econômico da colônia se desloca para a região de Minas, inclusive com a mudança da capital de Salvador para o Rio, e essa miséria vai ser agravada, claro, pela cobrança de impostos. A Conjuração Baiana ela tem uma composição social interessante, porque ela inclui as camadas populares. E camadas populares essas, aqui eu estou tratando de escravos, ex-escravos, homens pobres, trabalhadores. Então, uma das reivindicações importantes, para além da liberdade comercial, da independência em relação a Portugal, é o fim da escravidão. Algo que só seria concretizado quase 100 anos após essa revolta. E aí, esse processo também vai ser frustrado, vai ter uma punição exemplar. Seus membros vão ser alguns deportados, outros esquartejados, como que a gente pode ver a imagem, que é todos negros, ok? Mas também já é um outro momento em que você vai ter novamente reivindicando o domínio de Portugal sobre o Brasil. E já às vésperas da independência, a gente tem um outro movimento importante, que é a Revolução Pernambucana. Então, a Revolução Pernambucana está muito ligada também à cobrança de impostos, também relacionada ao empobrecimento no Nordeste, conta com a participação de camadas populares, e você vai ter a união de alguns estados do Brasil que vão tentar formar um governo nacional brasileiro, como Pernambuco, Paraíba, Alagoas e o Ceará. Então, eles vão proclamar uma república com uma organização liberal nos moldes iluministas e que também vai ser frustrada, também fracassa. Aí na tela, essa é a bandeira da Revolução Pernambucana e as estrelas representando Paraíba, Pernambuco e Ceará, e que é muito próxima à atual bandeira do estado de Pernambuco. Outra questão são as independências da América Latina. Essas independências vão acontecer num momento muito próximo à nossa independência. Então você tem Bolívia em 1825, Peru em 1821, Argentina em 1816 e assim por diante, como a gente pode ver no mapa na tela. Bom, agora o ponto essencial e que acelera esse processo no contexto brasileiro é um fator inesperado, que é a vinda da família real portuguesa para o Brasil. E a gente precisa entender por que, afinal, a família real se muda para o Brasil. Isso está relacionado ao contexto de expansão napoleônica pela Europa, porque, pós-Revolução Francesa, Napoleão assume o controle da França e, após se reorganizar internamente, a própria crise francesa que havia, Napoleão vai dar início a um processo expansionista. Então, vai dominar uma série de territórios por toda a Europa e vai tentar
dominar a Inglaterra. Esse domínio não vai se dar certo, vias militares. A Inglaterra também tem uma vantagem geográfica, estratégica. Então, Napoleão vai impor um bloqueio econômico, que aqui nós chamamos de bloqueio continental, que era uma proibição aos países europeus de fazer comércio com a Inglaterra. E os países os quais desafiassem esse bloqueio sofreriam invasões. Portugal não vai aderir a esse bloqueio continental, por haver uma enorme dependência econômica em relação à Inglaterra, que já havia um século pelo menos, e Portugal, por não aderir ao bloqueio, vai sofrer sanções, e a família real, então, para fugir da invasão das tropas napoleônicas, eles se deslocam para o Brasil, tá? Então essa aí é uma litografia, inclusive, na tela, mostrando a partida, né, do príncipe regente, Dom João, e toda a família real. Você vai ter aí um contingente de na casa de 15 mil pessoas. Então, pessoas importantes, nobres, médicos, juristas e etc. Vão ver um grupo muito grande, vão literalmente trazer toda a estrutura administrativa, vão limpar o cofre real, vão trazer a biblioteca real e vão se instalar aqui no Brasil. Então, a sede administrativa agora do Império Português passa a ser a colônia Brasil. Eles vão chegar aqui, é uma viagem que dura 2 meses, eles saem no final de 1807 e chegam aqui em 22 de janeiro de 1808. E a primeira medida importante tomada pelo Dom João quando chega no Brasil é a abertura dos portos às nações amigas, e que marca o fim do pacto colonial, que é aquela obrigatoriedade do Brasil negociar exclusivamente com Portugal. Então, quem seriam essas nações amigas? Inglaterra. Então, você vai ter uma vantagem inglesa muito grande em relação aos produtos manufaturados e depois industrializados ingleses. E a burguesia, ainda muito fraca aqui no Brasil, mas é claro que eles saem perdendo com essa política econômica, principalmente de valorização dos produtos ingleses. Você também vai ter o alvará de liberdade industrial, que é a permissão para a instalação de manufaturas no Brasil, que é uma outra coisa que o Pacto Colonial proibia, em que pese o fato que a industrialização de fato é algo que vai começar a acontecer só na segunda metade do século XIX, já no segundo reinado. E um outro tratado importante é o Tratado de Aliança e Amizade e o Tratado de Comércio e Navegação, colocando novamente uma série de vantagens à Inglaterra, que era a principal parceira comercial e política de Portugal. Então, você tem uma permissão de liberdade religiosa aos ingleses, já que eles são anglicanos, não católicos, e a Inglaterra ela confirma os seus próprios privilégios no Império, inclusive sujeitos ingleses que cometessem qualquer crime aqui só poderiam ser julgados pelas leis inglesas. E aqui também a gente tem uma vantagem comercial no sentido da cobrança de impostos. Então, um produto inglês ele era taxado em 15%, um português era taxado em 16% e produtos de outros países taxados em 24%. Então, a Inglaterra tem vantagem, inclusive em relação a produtos portugueses. Então, isso marca o próprio processo de uma série de vantagens que vão se estabelecer da Inglaterra em relação ao nosso território e em relação a Portugal. Outras medidas importantes tomadas, além dessas questões relacionadas à Inglaterra, é a construção de uma série de instituições que até então não eram existentes no Brasil. Então você vai ter uma academia militar, o próprio Banco do Brasil, a imprensa régia, aqui não existia imprensa, até a chegada da família real era proibido, a biblioteca real, a escola de medicina, e aí vão ser duas, uma na Bahia e outra no Rio, o Real Teatro de São João e o Museu Nacional, além de um jardim real, que é o que a gente conhece hoje como Jardim Botânico.
Então, aí na imagem é uma pintura do Debré, representando uma plantação de chá no Jardim Botânico. E aqui na imagem é o nosso primeiro jornal, que é a Gazeta do Rio de Janeiro, aí uma edição de 1800, setembro, né, de 1808. Então, essas instituições elas vão mudar um pouco a cara da vida no Brasil, principalmente na capital, que é onde vão estar concentradas essas reformas. Porque, na verdade, a tentativa de recriar instituições, modos de vida que haviam em Lisboa para o Brasil, principalmente na nossa capital, Rio. E claro que isso vai trazer um processo de endividamento, porque você vai ter um aumento da cobrança de impostos para custear tudo isso. Então isso vai gerar uma série de revoltas também, que é algo que está presente no nosso processo de independência. Além disso, em 1815 nós vamos ter uma transformação muito importante, porque o Brasil vai ser elevado à categoria de Reino Unido. Então agora vai passar a se chamar Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. O que significa isso na prática? A gente deixa de ser colônia de Portugal. Então a gente passa a integrar o reino português. E por que isso? Por conta do Congresso de Viena, que não aceita o governo de Dom João VI no Brasil. O Congresso de Viena é uma reunião que marca o fim do domínio napoleônico, né, após a derrota de Bonaparte, e reúne esses países europeus, porém, como o governo português se encontrava no Brasil, então não é aceito. Então Dom João resolve elevar o Brasil à categoria de reino integrante de Portugal. Então, agora isso dá uma autonomia jurídica ao Brasil, e que vai ser fruto de críticas nos anos seguintes por parte dos portugueses que estão aqui na colônia e que estão em Portugal. Outra questão importante ainda na permanência da família real no Brasil é a missão artística francesa. Então houve uma série de pintores, escultores, naturalistas, e que vão fazer registros importantes do cotidiano brasileiro, da nossa fauna e flora. No momento que não existia fotografia, vão ser registros aí da vida mesmo na nossa colônia. E aí você tem um dos principais artistas, que é o Debré, Jean-Baptiste Debré, que vai produzir registros, pinturas, inclusive muito conhecidas do público. Então, mostrando o cotidiano da sociedade escravista, de uma forma geral, as suas relações com seus donos, então relações entre brancos e negros, que é uma questão comum, retratos da vida da família real, né? E isso está muito ligado à necessidade da própria família real, que estava desprestigiada naquele momento, ter símbolos que a representassem. Esse quadro, por exemplo, de autor brasileiro, é extremamente famoso, aparece frequente em avaliações vestibulares e que mostra a própria estrutura da sociedade brasileira já no século XIX. Então é a relação entre grupos privilegiados e excluídos, entre brancos e negros, e etc. Em termos de política externa, o Brasil vai ter dois processos de invasão. Primeiro, invade a Guiana Francesa, assim que a família real chega, porque afinal a França havia invadido Portugal, né, a França napoleônica. E também, em 1817, invade a região da Cisplatina, que era uma região rica em pecuária, era estratégica devido ao acesso ao Rio da Prata, tinha produção de charque e couro. A Cisplatina, ela está localizada ao sul, que é onde corresponde hoje ao território do Uruguai, e a Guiana Francesa está ao norte, ali na fronteira com o Amapá. Então, vão ser dois processos de invasão
dentro desse contexto da estadia da família real no Brasil. A Revolução do Porto vai ser um momento que marca o retorno da família real para Portugal. Por quê? Porque passados 5 anos do fim da ocupação napoleônica, Dom João, que agora já era rei, não havia voltado para Portugal. Então você vai ter um movimento dentro do país de pressionar o rei para que voltasse, que caso ele não voltasse, ele perderia o poder sobre o país. Então, e Portugal já passava por uma crise econômica, as tropas inglesas que tomavam conta do país após a saída de Napoleão, as próprias ideias do iluminismo, que reivindicavam autonomia. Então, tudo isso influencia e cria um processo revolucionário em Portugal que vai pressionar, evidente, o retorno de Dom João VI, que, sem escolhas, retorna em 1820. Essa Revolução do Porto ela vai trazer algumas consequências importantes. A volta de Dom João VI vai acabar ameaçando os benefícios políticos, econômicos de quem vivia aqui no Brasil, dos colonos. E isso vai gerar um enorme descontentamento. E de outro lado, você vai ter um conflito com as cortes portuguesas, que vão reivindicar a recolonização do Brasil. Afinal, já havia passado aquele momento de crise. Inclusive solicitando também a volta de Dom Pedro, que é o filho de Dom João, que fica aqui como regente, reivindicando a volta dele também para Portugal. E aí, os deputados da colônia vão ter suas reivindicações ignoradas, então você vai ter um processo de expansão, e aqui começam a ser gestadas as ideias de separação do Brasil em relação a Portugal, de torná-los independentes e não partes mais do mesmo reino. E aí você vai ter a organização do Partido Brasileiro, que vai ser uma resistência e que vai retirar o apoio e a lealdade jurada à corte portuguesa e vai passar a se reportar ao príncipe regente Dom Pedro. E aí, Dom Pedro, que vai ficar aqui no Brasil, controlando e regendo a região, que vai, inclusive, ser peça importante na constituição do nosso processo de independência. Como que ela vai se concretizar? Em junho de 1822, você vai ter uma Assembleia Constituinte, em que toda lei aqui no país seria aprovada pelo príncipe, e os brasileiros seriam a maioria na Assembleia. Isso gera um descontentamento terrível em Portugal. E em 7 de setembro, que é a data da nossa independência em termos oficiais, o Dom Pedro recebe uma série de despachos vindo de Lisboa, que é a capital de Portugal, que revogaram os decretos, as ações legais que ele havia feito aqui no Brasil, acusando os ministros de traição e exigiam, era um chamado para que Dom Pedro retornasse para Portugal. Por outro lado, as elites brasileiras, seus conselheiros aqui no país, o pressionavam para que ele encaminhasse um rompimento com Portugal, que é o que vai se concretizar e que vai levar à proclamação da nossa independência. Essa imagem aí, quando a gente procura sobre a independência, é uma imagem que costuma ser representada como grito do Ipiranga, que é a imagem de independência ou morte. Porém, é necessário nós contextualizarmos essa imagem, porque é uma imagem produzida muitos anos após a independência, que romantiza um ato heróico, que tem a ver com o processo de construção da própria identidade do país, e que não significa, de fato, um momento heróico, inclusive, dessa proclamação. E aqui a gente pode perceber, que, primeiro, alguns furos nessa imagem, que essa Casa do Grito, primeiro, não existia. Ela foi passar a existir, o primeiro registro, pelo menos, é de 1884, ou seja, 62 anos depois da independência. O grito do Ipiranga também não aconteceu às margens do Ipiranga, porque Dom Pedro, no caminho de retorno para o Rio,
ele vai passar mal, vai ter uma crise de diarreia, então nesse 7 de setembro talvez ele esteja impossibilitado em alguma medida de dar esse grito do Ipiranga num ato de heroísmo, conforme o representado. Também não estavam vestidos com os uniformes de gala, então é uma outra questão. E Dom Pedro também não proclamou a independência em cima de cavalo, até porque as viagens eram feitas em cima de mulas, que era um animal mais utilizado para viagens longas. Essa aí é a primeira bandeira do Brasil, a bandeira do Império do Brasil, tá? Então você vai ter o brasão da família real brasileira, agora que se estabelece. Esse é o mapa do Brasil em 1822, incluindo a região da Cisplatina, que hoje corresponde ao Uruguai. Claro que o mapa tem algumas diferenças que vão ser sanadas em processos de conflitos, né, e acordos com outros países, mas já é uma forma muito próxima do nosso atual território. Então, qual são o saldo final desse processo de independência? A gente vai ter, então, uma aliança primeiro entre a elite rural brasileira e Dom Pedro. Afinal, o Brasil era um país ainda extremamente agrário. E é uma independência que a gente pode caracterizar como conservadora. Primeiro, porque ela não tem ampla participação popular. Ela mantém uma monarquia como regime de governo, ao contrário da tendência de formações de república aos moldes dos Estados Unidos. Mantém a escravidão. Ao contrário da esperança de uma série de liberdades, das quais, inclusive, inspirados no iluminismo, a liberdade que você tem apenas do ponto de vista comercial e ainda assim sob uma forte dependência econômica da Inglaterra. E você tem a manutenção de uma economia agrária, latifundiária, exportadora e que marca aí não uma ruptura profunda com o modelo de novo país, né? Mas uma passagem que é muito pouco percebida em determinados lugares, inclusive no Brasil, em que pese as guerras de independência. A nossa independência vai ser reconhecida inicialmente pelos Estados Unidos, e aí os Estados Unidos que já tinham um projeto de influência e domínio político sobre o continente, através da doutrina Monroe. Portugal reconhece em 1825, mediante o pagamento de uma multa milionária, tá? Que no caso vai ser como indenização, e a Inglaterra que vai reconhecer em 1826. O nosso primeiro governante vai ser Dom Pedro I, que vai ficar pouco mais de 10 anos no trono, e que vai depois para Portugal, que é Dom Pedro IV, ok? Aqui uma linha do tempo, só com as principais questões relacionadas aos assuntos que nós abordamos, até o momento da independência do Brasil. E aqui nós encerramos esse vídeo, e no próximo a gente trata melhor do governo de Dom Pedro I e do processo de consolidação da independência do Brasil. Espero que tenha ajudado. Um abraço, pessoal, e até a próxima.